Beleza? Ao vivo na Tocantins TV, para você que está ligadinho hoje, eu estou falando com a advogada Adeline. Nós vamos estar batendo um papo sobre liberdade religiosa e sobre assuntos da Tocantins TV. Novidades para vocês aí. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde, telespectadores do TV Tocantins TV. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Gleidson. Já vou te convidar para você pegar... Você tem Facebook? Sim, sim. Já entra na Tocantins TV, vamos compartilhar. Vamos compartilhar. Chamar a galera para poder nos assistir, os seus amigos. Se precisar de ajuda, eu te ajudo. Ah, vou precisar. Não sou muito antenada com Só me dá aí o Facebook, telefone que não. eu já faço logo na hora. Vamos lá. Mandou o link aqui de hoje, da agora? Vou mandar para você agora, tá? Manda que eu já vou... Aí você já pode compartilhar para a galera dos seus amigos. É assim que a gente faz, gente. Quando eu estiver olhando para o celular ou ela, a gente vai estar lendo a mensagem de vocês. A live é diferente de uma entrevista normalmente pela televisão aberta. Então vocês são nossos convidados para participar, compartilhar, e você que compartilhar e daqui a pouco fizer um liga-liga com a gente, vai estar concorrendo a 2 rodízios na churrascaria top da galáxia, a melhor do norte do Brasil, Portal do Sul, tá? Então participe e compartilhe nossos vídeos. Vamos lá? Vou mandar para ela aqui agora. Compartilhando aí com vocês. Me fala um pouquinho enquanto eu compartilho. Sim. Quem é você? Na minha terra a gente fala, de onde você vem, de onde você vai. Fala um pouquinho sobre você pra gente. Olhando pra você ou pra eles? Pra eles. Olha, ele tem que me ensinar tudo, hein? E pouquinho em pouquinho nós vamos chegar lá. Meu nome é Adeline, sou advogada, sou goiana, filha de mineiro, já morei em BH, mas eu estou no Tocantins há mais de 10 anos. E atualmente eu sou advogada e sou também líder de liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Inclusive, vou só antecipar. Eu já ia perguntar. É, né? Eu vou antecipar aqui uma coisa para vocês. Ele estava achando que hoje era domingo, tá? Aí eu não me ligo muito mais na data de semana. Aí eu falei para ele que hoje eu estou aqui voluntária, né? Tô guardando meu sábado, mas eu estou aqui voluntária. Eu não vim almoçar aqui, tá, galera? Na churrascaria. Qual que é a churrascaria? Portal do Sul. Portal do Sul. Não vim almoçar aqui, tá? Já almocei. É. Mas olha, amanhã, se ele me convidar para uma nova live, eu venho para almoçar. Para almoçar. Hoje não pode. Então vamos falar um pouquinho sobre... Eu te mandei agora o link, Adeline. E nesse link, você pode mandar para seus amigos ou você pode entrar na live e compartilhar. Sim, vou mandar para os amigos e vou também entrar. O mais importante é que seus amigos te vejam na live hoje aqui, né? Ótimo, bom saber. Peraí, vamos lá. Entrou e compartilhou. Deixa eu compartilhar aí, aqui. O meu Facebook está nesse outro aqui. Tá? Vou pegar então aqui. Você que está ao vivo, já compartilha. Daqui a pouquinho. Tem gente ao vivo assistindo, Marcelo? Quanto? 68 pessoas? Massa, top da galáxia. O horário da Portal do Sul é chique, né? Marcelo, eu tô com uma sedinha. Tem como você quer tomar alguma coisa? Não, muito obrigada. Eu quero uma água com gás e aquela dosinha de limão, por favor. Me ajuda aí com a galera. Famosinho? Aqui é top, a galera aqui é show da galáxia. Famosinho, aquela com gás top da galáxia pra mim, por favor. Com limãozinho de leve, tá? Tá com saudade de você, viu? Não, só isso agora. Marcelo, quer alguma coisa? Uma água também pra ele, tá? Então, abaixa só um pouquinho. Tá, desculpa. Então agora, a Adeline, nós vamos bater um papo sobre liberdade religiosa e falando sobre direito. Falando sobre direito. Se você tiver alguma dúvida, se a gente puder entrar em algum outro assunto adverso, beleza. Vai caber a ela dizer sim ou não. Sim. Mas vamos começar sobre liberdade religiosa. Nós estamos em época de pandemia. Distanciamento social. Distanciamento, inclusive nossa máscara tá aqui. Tudo aqui. A gente tá aqui quase 1 metro de distância. Máscara para todo lado, aqui, de todo jeito. No restaurante eles pedem que a gente, quando ficar em família, você fique aqui, né? E afastado das outras mesas. Na Portal do Sul você tem que entrar, bater com o joelho numa torneirinha lá, lavar as mãos, passar sabão, parará. Para poder pegar o alimento lá, você tem que entrar com máscara e usando uma luva para pegar nos pratos. Ótimo. Então tudo no padrão mais do que necessário. Então você que está ao vivo comigo, venha para Portal do Sul, que aqui é o lugar. Vamos começar tirando uma dúvida. Quais são as principais dúvidas e polêmicas em relação à liberdade religiosa na época de pandemia que você tem visto? Olha, as dúvidas e polêmicas que eu mais ouvi é de alguns conservadores cristãos acreditando que essa proibição de ir para a igreja já era perseguição religiosa
e que isso não devia ser aceito, né? Muitos levaram por esse lado. Mas nós temos que entender que é um caos da saúde pública. Nosso dever como cristãos é respeitar isso, né? Não tem como fugir dessa regra. Inclusive, desde 21 de março, eu não ia para a igreja, a gente estava tendo só culto online. Aliás, minto, eu fui 2 vezes para fazer o louvor, mas era igreja sem plateia, né? Sem público, só o pessoal ali do culto. Só a transmissão. Só a transmissão. Mas hoje foi o primeiro dia que eu fui para a igreja, dentro daquele percentual permitido ali. Você tem que fazer uma reserva prévia para ir para a igreja, né? É quase quando tem as festas de criança, que você tem que dar o nome e tal, só cabe tantas pessoas. Convite individual. Então, em cada banco que geralmente cabe 5 a 7 pessoas, tinha 3 pessoas, 2 pessoas. Então, eu tenho... Espaçado. Bem espaçado. E a cada 4, 5 bancos, né, juntavam para ninguém entrar nem sentar. Então, hoje foi a primeira vez que eu fui como igreja participar do culto, né, coletivo ali. Obrigado. Você já deu entrevista num restaurante? Não, eu tô preocupada, né, assim, falando de liberdade religiosa, churrasco atrás da gente. E você já almoçou, né? Já almocei, almocei em casa. Eu já tô de olho no churrasco, então a minha igreja lá é a videira, então eu não lá tenho pode comer no sábado, né? Come até a gente come também, feriado, né? A gente come também, tá? Pode comer na churrascaria no sábado. No meu caso, né, a gente fala de liberdade religiosa e pode ser que alguém pense assim, puxa, ela está falando de liberdade religiosa e toda hora está falando do sábado, da adventista. É porque aqui estamos, né, num papo aberto, nós estamos num papo aberto. A liberdade religiosa é justamente isso, cada um ter a escolha da liberdade e seguir aquela religião que ele escolher. Ou não seguir nenhuma religião, que é também uma liberdade de escolha, né? Então é isso. Até brinquei com o Gleidson, falei, vamos embora gravar na frente da nossa igreja? Ele, não, é aqui, vamos gravar hoje aqui. Não, mas ela me chamou agora, só para deixar bem claro. Depois nós vamos gravar. É porque já estava aqui, né? Já estava aqui. Né? Porque assunto de liberdade religiosa, gente, cabe em qualquer lugar. Cabe. Porque às vezes, tá numa churrascaria, não tem nada a ver. Mas o assunto era esse e ele estava aqui, né? Eu tenho que ir. De onde é que nós nos conhecemos? De onde nos conhecemos? Muito importante, boa lembrança. Pessoal, o Gleidson, como um bom rapaz, um bom cavalheiro, um bom pai de família, com certeza um bom esposo. Depois minha esposa vem quando ela briga comigo, né? 2 vezes ao dia, porque eu não limpei o prato na hora certa. Mas isso é normal, todo homem faz isso e a mulher tem que brigar mesmo. Gleidson, eu sofri um acidente, um senhor meio bêbado bateu em mim ali na JK. E meio bêbado, tipo assim, mais ou menos 50%. Mais ou menos 80% bêbado. E que ele até se perdeu, não sabia de onde estava vindo, nem para onde estava indo, né? E meu carro rodou e entrou na rotatória, ali perto de Santander. E eu fiquei desanimada até de sair do carro. Pensei, meu Deus, e agora, né? Amassaram... amassou meu carro, amassou as 2 portas. As 2 portas foram amassadas. E eu estava, assim, meio impactada lá dentro. E quando eu vi alguém batendo na porta, perguntando se precisava de ajuda, me ajudou a abrir o carro, me ajudou a sair. E aí, de repente, eu vejo que estavam gravando do outro lado lá, né? E aí ele se apresentou, né? Gleidson, jornalista. Não, muito obrigada. O jornalista chegando no lugar daquele, tem uma mulher lá dentro do carro, tinha um outro meio alegre lá do lado. E o cara que mexe com notícia, ele quer pegar o flagrante e divulgar que teve um acidente, porque ele vai dar audiência pro negócio dele, o canal e tal. Mas existe o cidadão, existe o marido, que ele pensa na esposa dele, que se fosse a esposa dele também, ele queria que alguém ajudasse. Sim. E foi aí que eu fiz isso. E aí, imediatamente, o cara que bateu no meu carro veio tirar a satisfação como se ele tivesse certo. E ele foi um pouco desaforado, né? Muito desaforado. Ele foi machão brigando com uma mulher que estava totalmente... Abalada, né? Abalada. E aí o Gleidson botou moral nele e eu falei, nossa, obrigada, viu? Chegou e me defendeu. Falou pro cara respeitar, porque eu era uma mulher, isso é muito bom, né? Pensar na mulher como mulher em defesa diante de um macho, né? Bêbado, inclusive. Macho não, né? Eu acho que o macho é o covarde, né? Mas ele estava agindo como realmente um ser covarde, além de estar errado, equivocado, né? Do acidente, ainda me desafiando ali, me afrontando até, né? E na mesma hora o cara se sentiu, assim, compelido a me respeitar. Isso foi muito bom. Eu te agradeço, assim. Tá?
músculo, né? Compelido, né? Jiu-jitsu, que você faz? Já fiz. Já fez, né? Imagina, né? Já estou meio fora de forma. Já. Isso foi muito bom. Mas isso por que eu perguntei isso pra ela? É um bom exemplo também, só compartilhando. Eu já te agradeci, mas quero te agradecer publicamente, porque isso é muito bom. Qualquer pessoa que ver um homem, né, discutindo com uma mulher em situação como essa, ele precisa se colocar no lugar. Só lembrando que não era casal, não. Era um cara que bateu no carro dela porque estava bêbado. Isso. E ela estava na rua, né? Porque briga de casal você pode entrar e sair ali perdendo, né? Mas de todo modo, se você não puder entrar, liga para a polícia, né? Presta socorro. Uma mulher sempre vai precisar de um socorro. E engraçado é que a gente está entrando nesse assunto agora, saindo um pouquinho da liberdade religiosa para a liberdade física mesmo das mulheres, dos homens. Sim. O mundo dá muita volta, né? Aí eu tinha ela aqui como o nome dela, estava até escrito errado. Adeline, Feira de Carros. Feira de Veículo, estava lá. Aí, um dia eu elogiei uma entrevista que você deu, né? Eu falei, nossa, você fala muito bem, e você é advogada, vamos fazer um programa aqui de direito? Ela... Como assim, né? Bora lá. Aí, mas eu não sonhava que ela era a mulher do acidente. Aí quando foi ontem, Foi ontem que eu te lembrei. Ela falou. Eu falei, então era você daquele tempo. Eu acho que ele foi salvar acidente de carro e salvou feira de carro. Mas a ideia é essa, assim, eu achei muito interessante a sua desenvoltura. Eu falei, cara, você tem que fazer um programa, porque o que eu quero na Tocantins TV, Adelane? Eu quero que a Tocantins TV, ela tenha um papel social, educativo. Porque os assuntos que você pode trazer por ter o conhecimento do direito, vai ajudar muitas pessoas. E vocês, se tiver alguma pergunta relacionada a direito que ela não saiba, ela pode trazer um amigo, colega de uma outra especialidade e vir bater um papo com a gente. Sim. Nós já tivemos o Fazendo Direito com o professor Virgílio, depois com a Flavinha, mas cada um toma um rumo, então está aberto esse quadro para a gente falar sobre direito. Tá em época pré-campanha política, tem muita gente com muita dúvida. Você pode depois trazer uma pessoa para falar sobre direito, como é que fala a palavra? Direito eleitoral, né? Então, assim, hoje nós vamos falar sobre liberdade religiosa. E nós vamos começar agora. Vamos lá, então, né? Agora chegou a hora. Me fala um pouquinho sobre liberdade religiosa e sobre temas que você quer abordar na nossa entrevista hoje. Tá. A liberdade tanto da imprensa e de expressão é sua. Eu quero só interagir com você. Você que vai trazer os temas. O Gleidson, ele me convidou para bater esse papo, né? E eu sugeri, né, uma liberdade religiosa, justamente porque eu faço um trabalho voluntário para a minha igreja. E nosso intuito é alcançar toda a sociedade, não só a nossa igreja. Porque quando você trata de defesa de direitos fundamentais, você tem que levar em consideração que a sua liberdade religiosa pode não ser a liberdade do outro. Mas ambos, né, podem estar ali dentro das suas garantias constitucionais, sem ferir um ao outro. Por exemplo, o Gleidson, digamos que ele guarda o domingo, eu guardo o sábado, né? Eu tenho que respeitá-lo. A minha fé pessoal é uma coisa, os direitos e garantias que ele tem da liberdade religiosa dele é outra coisa. Então, nós temos visto que a atuação da liberdade religiosa em nosso estado é muito, muito pequena ainda. A Defensoria Pública tem alguns eventos, né? Tem realmente essa atuação de forma genérica, mas a nossa OAB daqui do Tocantins, por exemplo, ainda não tem uma comissão específica. Né? A gente já conversou com o presidente da OAB para formalizar uma comissão, para formar uma comissão. E a gente está esperando essa pandemia acabar para a gente ter essa reunião. A presidente dos Direitos Humanos, da Comissão de Direitos Humanos, já falei com ela algumas vezes. E o interesse é grande de que se tenha. Né? Mas o propósito é garantir realmente essa liberdade religiosa, essa livre consciência, né? Essa profissão de fé, e não só na questão de fé, de religião, mas na questão também dos direitos da mulher, por exemplo, do homem também, né? Do trabalhador, do estudante, em todas essas linhas. O estudante que é judeu, por exemplo, que guarda o sábado, ele e o adventista do sétimo dia eram muito prejudicados. Porque tinha que trabalhar. Tinha que fazer prova, fazer aula, tinha que fazer o Enem, por exemplo.
Nós temos agora a lei recente de 2019, acho que de janeiro de 2019, que alterou, né, as datas da prova do Enem. Então, o evangélico, o cristão, que tem o judeu, no caso, e o adventista do sétimo dia, ele tinha que ficar, Gleidson, não sei se você sabe disso, mas ele tinha que ficar do horário do início da prova até o pôr do sol, para depois ele fazer a prova. Ele tinha que ficar, tipo, isolado. De castigo lá esperando. De castigo. Então, você pensa uma pessoa ficar ali 5, 6 horas isoladas, né, sentada, certamente não muito confortável. Até dar o horário dele para começar a prova. Então, o raciocínio dessa pessoa certamente estaria muito cansado. Ele sairia prejudicado. Então, a Constituição já nos assegurava isso, mas não tinha uma lei que normatizava isso. Mas eu tenho uma pergunta em relação, para fazer um parênteses aí. Se ele entrar depois que alguém já saiu, não corre o risco. Por isso que eu falo que existe a liberdade religiosa, existe o certo e o errado. O certo é o cara não ter privilégios, mesmo por causa da religião dele. Sim. Não fugir dos deveres cívicos. Os deveres cívicos dele lá. Então, tipo assim, eu tenho a minha liberdade religiosa, que eu não tenho que fazer a prova no mesmo horário daquelas pessoas. Mas eu também não tenho que saber qual foi o que o outro fez. Não, mas é isso que eu estou te falando. Ele ficava isolado. Por exemplo, todo mundo entrava no horário normal. 13 horas fechava o portão, por exemplo. Ele tinha que estar lá dentro. Só que daí ele ficava isolado numa sala. Com guarda e tudo. E mudou isso? Mudou, porque agora é só no domingo. A prova passou a ser só no domingo. 2 domingos seguidos. Porque antes era sábado e domingo, né? E quem guarda o domingo? Não, mas quem guarda o domingo não guarda o domingo, realmente. Ele apenas tem o dia de descanso e o dia da família como domingo. Mas ele trabalha no domingo. Você pode ver que os católicos e os evangélicos em geral e outras religiões que diz ter o domingo como o dia de descanso... Eles vão para a igreja. Eles fazem qualquer coisa. Eles têm comércio, eles têm feira, eles trabalham. Não tem aquele impedimento. Não tem. E no caso do sabático, né, do adventista sétimo dia e o judeu, eles realmente guardam, literalmente, da sexta-feira do pôr do sol ao sábado no pôr do sol. Então, assim, não tem meio termo. É uma fé voluntária, ele crê nesse dia de descanso, como o dia do Senhor, como reconhecimento de Deus como o Criador, realmente, da terra e de tudo, né, que nela existe. Então, ele guarda de verdade, não só para fugir de forma nenhuma. Ele não vai fugir de suas responsabilidades, seus direitos e deveres, né? Tem que estar conjunto ali, direitos e deveres. Por exemplo, se eu estiver saindo de casa e vejo alguém acidentando ali, eu vou tentar socorrer, né? Eu vejo alguém que precisa de ajuda, eu não vou fugir das minhas responsabilidades como cidadão. Mas eu não posso programar a minha vida em cima daquele dia, né? Mas não só isso. Tem a questão também do trabalho, tem a questão dos estudos e tem a questão também da sua fé. É o dia de você professar a sua fé. É o dia que você tem para realmente comungar, encontrar seus irmãos, para adorar. Então, tem todos... Não é só, eu não posso fazer prova, eu não posso trabalhar. E aí? Não, se a sua empresa ela te obriga a trabalhar no sábado, você pode negociar com o seu chefe de você cumprir ali uma hora. Um outro dia. Você pode trabalhar domingo, se não puder, você trabalhar 1 hora a mais todos os dias, ou 2 horas a mais dentro dali do permitido de horas extras. E você não vai fugir suas responsabilidades, pelo contrário, o adventista e o judeu, ele tende a ser mais eficiente no trabalho, tem que ser pelo menos, é o ensinamento, para poder ele ter realmente ali o respeito profissional. Porque imagina, você negligencia a semana toda e no sábado você não quer trabalhar ainda. Você não vai ficar numa empresa. Se o patrão se sentir que ele está perdendo, como que fica essa questão? Tipo assim, eu não... Tipo assim, ele vai querer que aquele funcionário renda igual ou melhor que o outro, né? Exatamente. Mas ele não pode tirar o direito daquele... Não, ele pode, o patrão pode conversar. Olha, você não pode trabalhar ao sábado, mas para mim só serve se for ao sábado. O patrão tem livre, né? Direito de demitir, normal, não tem problema. Agora, se o funcionário fizer por merecer e valer a pena, esse patrão vai abrir mão das horas de sábado, esse patrão vai negociar... render em outros horários. Para render em outros horários, para ele...
porque a maioria vai mais cedo, ou fica no horário de almoço, ou fica até mais tarde. Então, ele pode fazer essa carga horária ser completa, ou ele pode reduzir também, dependendo do salário que ele ganha, ele pode permitir que seja batido, né? Vai depender da negociação dele com a empresa. E nisso não tem que discutir. A lei é clara, né? Você tem que trabalhar, a empresa ali tem seu regimento interno. Você tem que trabalhar, 44 horas semanais. Então, você teria que ir ao sábado. Então, você faz essas horas durante a semana. Não tem problema. Você tem que ser um profissional eficiente. E você, que tem... você participa desse nicho, dessa parcela de pessoas que tem essa... Uma vez, eu estava trabalhando na polícia, no Secretaria de Segurança Pública. E tinha uma mulher que era dona de uma loja de alguma coisa, não sei de que era o produto que ela vendia, ali atrás do Itaú, uma galeria. E o ladrão entrou na loja dela. E ela guardava o sábado. E ela não foi lá. É assim mesmo, a pessoa, literalmente, o cara entrou na loja dela. É assim que funciona? Tipo, eu não entendo muito bem. Ela ficou sabendo e não quis ir lá na loja. Não quis ir lá na loja. Deixou, se tivesse que roubar tudo, derrubasse. Na verdade... só ia lá depois que desse o horário. Na verdade, vai da fé da pessoa. Porque o sábado realmente é para você guardar e descansar. Estar com a sua família, estar na igreja, ir para um parque, visitar alguém que está doente, ajudar um necessitado. Você pode até trabalhar, mas desde que não seja com fins lucrativos. Se ela quisesse ir até a loja dela, tentar proteger a loja dela, era uma liberdade dela. A Bíblia até fala, dá um exemplo de Jesus falando ali com os fariseus. Caiu num buraco, um burro? Que o animal caiu no buraco. Eu não sei que animal que era, não, mas tinha um animal. Um animal caiu no buraco, você vai deixar morrer? Não, só porque é sábado? Não, você vai lá salvar. Você tem o direito de ir. Mas se ela teve a fé o suficiente para não ir e deixar nas mãos de Deus, ok. No domingo ela ia registrar a ocorrência. É um direito dela. Mas nisso não há proibição. Tem que ter uma certa coerência entre a fé e aquilo que a igreja prega, né? Porque é a sua fé. Porque nada é por obrigação, é por fé. Porque sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Então, se ela fez isso por fé, perfeito. Agora, se ela fez isso simplesmente por religiosidade, aí ela realmente teve prejuízo. E nós que estamos ao vivo na Tocantins TV, nós temos que falar com os nossos seguidores, né? Sim. Então, vamos falar com quem está ao vivo com a gente para dar uma boa tarde para vocês. Já almoçaram, gente? Se você não almoçou, compartilhe nossa live. Você está concorrendo aí a um rodízio para cada pessoa, ou seja... Aqui, ó, a churrascaria Portal do Sul. Ela não vai poder hoje. Eu poderia. Mas, em solidariedade a ela, hoje, eu estou com um companheiro, não estou almoçando do lado dela aqui. Depois que eu for embora, ele vai devorar. Certeza. E ele achou, só lembrando que ele achou que era domingo. Que covardia que ele fez comigo, não. Não vou mentir, não. Eu não estou ligado mais dia da semana, mais não. Mas não tem problema, eu estou muito feliz de estar aqui. Gente, o meu iPhone, ele é meio enjoado. Então, ele só vê as últimas mensagens que estão chegando. Se eu abrir e fechar, ele só vê as últimas. Então, eu vou falar aqui com Evelyn Batista. Gente, me dá boa tarde, por favor, para poder atualizar o trem aqui. Evelyn Batista. A Evelyn Batista de Oliveira, Chapada da Natividade, está nos assistindo, tá? Olha, que legal, conheço Gessira lá. Lustosa, bom dia, boa tarde para você, boa noite para quem vai chegar. Eu sei que Deus é só um. Então, as pessoas ficam na igreja que se sente melhor. Então, eu não critico a religião nenhuma, ela falou. Ótimo. Delvai Silva. Parabéns, Gleidson, acompanhando você sempre, gosto das pautas. Show de bola. Delvai, um abraço. Geisiane Borges, liberdade religiosa. Ótimo assunto. A rocha nas perguntas. É muito bom e interessante esse assunto. É muito bom aprender. Eu falei, faça sua pergunta. Tem também aqui, quero que me responde. O que você acha? Se pode abrir e o porquê do jalapão agora na época de pandemia? Já não é mais de religioso essa pergunta. Se for para rezar, para orar. Se for para orar é outra coisa. Mas pode ir sozinha. É uma coisa relacionada a turismo e leis da pandemia. Então não tem muito a ver. Não tem muito a ver aqui conosco. José Américo.
Opa, boa tarde. Presenciei uma ilegal... Ah, ele viu um liga-liga, que daqui a pouco eu vou mandar o povo ligar para ver se ganha o rodízio. Valeu, Zé Américo, um abraço. Leonardo Fernandes, Joel Soares está assistindo, um abraço. Estou aguardando sua resposta. Em relação ao Jalapão, é um outro tema. Hoje é liberdade religiosa, não é liberdade do turismo, né? Então eu não posso optar em relação agora ao Jalapão, mas a gente pode fazer uma outra live focada nesse seu assunto. Isso, esse tema dela pode ser um dos nossos assuntos lá do Falando Direito, Fazendo Direito. Fazendo Direito. Gente, qual o nome que você acha massa pra gente colocar num programa que ela vai estar fazendo com a gente sobre direito? Ela é advogada, eu convidei para que ela pudesse fazer uma live, fazer um programa relacionado a tirar dúvidas. Ela vai falar diretamente com vocês sobre isso, tá bom? Nós teremos convidados, né, especialistas ali em assuntos. Histórias. Teremos histórias também de pessoas do direito aqui do Tocantins, operadores do direito importantes, que muitas pessoas talvez não saibam, né, não conheçam as histórias, né, Gleidson? Vamos poder conhecer. Falar sobre juízes, sobre a história de advogados, histórias do inclusive, passado do Palmas. Inclusive, nós temos aqui no estado vários juízes, né, pessoas daqui mesmo, que nasceram e se criaram aqui, estudaram, se formaram e são juízes, né, de bons nomes aqui, reconhecidos. Estudaram pra caramba. Naquele tempo que não existia cursinho online, né? Tinha que sair, viajar, estudar fora. Minha mãe estudava, ela fez direito em Gurupi. Mas ela fez 2 cursos superiores antes em Porto Nacional e nós morávamos em Paraíso. E todos eles pegavam uma Kombi, porque não tinha van naquele tempo não, era Kombi. Eu tô também mandando aqui os convites para os amigos. Arrocha aí, aqui ao vivo é assim. E ela pegava uma Kombi e ia todo dia estudar em Porto Nacional. Eu tenho preguiça de ir para um setor para o outro. Minha mãe ia de uma cidade para outra, de Paraíso para Porto. Sofrimento, dedicação total. Para fazer faculdade, viu? Exatamente. Eu sou só uma perninha da minha mãe hoje. Joel Soares, de Cabreúva, São Paulo, está te assistindo. Que legal, bem-vindo. Rosângela Rezende, boa tarde. Maria Inês, boa tarde. Conchal, São Paulo. Nós temos muitos seguidores de fora, do Rio de Janeiro, de Goiânia, de São Paulo. Goiânia, terra boa. De outros países. Coisa boa, muito bom. São Francisco de Sales, Minas Gerais, um abraço aí. Orlando Moraes, top. Estou amando esse assunto, liberdade religiosa. Wendel Maria, Edu Virgens Pulgas, valeu. Edivânia Vieira, boa tarde. Para você que está ao vivo com a gente, diga de onde você está me assistindo, participe comigo. Nós estamos hoje batendo um papo sobre liberdade religiosa e você tem toda a liberdade, tanto religiosa como física, como mental, o que você quiser, de falar sobre assuntos que você queira falar. Hoje eles estão todos ouvidos por você. Coisa boa. Fico feliz por isso. Nossa vida foi entrelaçada por um acidente. Hoje ela está aqui sendo convidada para ser uma apresentadora da Tocantins TV para falar sobre direito. Vocês podem sugerir temas. A amiga aqui já sugeriu um tema relacionado a Jalapão. Sim, pode liberdade ser o nosso de ir primeiro. E vir, isso, exatamente. Né? Até onde o Estado pode ficar limitando nossos direitos? Hoje a Prefeitura de Palmas limitou que os comércios não abrem, né? E aí você pode entrar num tema sobre esse. Bem bacana. Exatamente. A gente pode pegar aí essas perguntas, essa realidade que nós estamos vivendo e trabalhar em cima disso aí depois em algum programa específico, convidar alguém ali especialista no assunto, tá, gente? Porque assim, eu sei algumas coisas, né? Eu sou especialista em direito penal, atuo também na área civil, nosso escritório trabalha em várias áreas, mas nós vamos ter convidados importantes, né, Gleidson? Tem uma pergunta massa que eu vou te fazer agora aqui, que fizeram aqui agora. Faz aí. Pode olhar as tuas perguntas lá na live lá. Tá, pode. Presta atenção nessa daqui agora, do José Gustavo Castro. É uma pergunta política, viu? Não, fala pra ele que o tema é liberdade religiosa. Mas eu vou fazer assim mesmo. Pode fazer que eu vou pular e vou falar. Hoje é só liberdade religiosa. Doutora, se você fosse indicada ao Supremo, sentiria vergonha? Eu sentiria vergonha, talvez, pela atuação, não pelo critério. Beleza, já respondeu. Vamos lá, aqui em Pedro Afonso, Tocantins, Ivanilde Matos, Vitória, Campina... A Ivanilde Matos está em Vitória, Campina Verde, Minas Gerais. Minha esposa Poliana entrou aí agora. Lá em casa nós tivemos brigas religiosas. Hoje não temos mais. Que bom. Porque eu sou evangélico e ela é católica.
Só dando um alerta aí geral, se tiver alguém passando problema em casa por brigas de liberdade religiosa, nós podemos fazer um círculo de mediação, tá? Voluntário, de graça. Depois para apaziguar o povo. Porque é o seguinte, a questão é, você tem o direito da liberdade religiosa. Agora, você tem que perceber o seguinte, você tem que respeitar a religião do seu marido tem que respeitar a sua, mas você tem o direito pessoal de querer estar ou não convivendo nessa situação de conflito. Não é o caso dele, porque já acabou o problema lá, né? Mas assim, só para saber, levando a sério mesmo, a nossa atuação não é só para defender os direitos dos adventistas do sétimo dia, não. Se alguém estiver passando conflito na escola, no trabalho, questão de concurso, questão de família mesmo, né? Porque tem mulheres que são agredidas pelo esposo porque elas frequentam alguma igreja. Ela primeiro tem que sair desse convívio, né? Tentar resolver a situação pessoal e também... Existem projetos sociais nesse... Sim, existe um projeto que está iniciando, nós começamos a fazer atendimento gratuito no ano passado, só que não é só para o pessoal da nossa igreja. Nós podemos atender situações diversas com igrejas diferentes. Por exemplo, alguém é do candomblé e o marido é evangélico. A mulher é do candomblé e o marido é evangélico. Ela quer fazer ali as sessões de candomblé dela e o marido bate nela. Apesar de ser evangélico... Mas evangélico não é para bater nos outros, não. Pois não é. Apesar de ser evangélico, o capeta entra também, né? Se der espaço. O inimigo quer bater nos outros. O inimigo. Então, o que acontece? Só um exemplo meio drástico assim, mas para as pessoas entenderem. Você tem seus direitos resguardados ali como cidadã, como mulher, principalmente, né? Você vai procurar a DEAN, que é a Delegacia da Mulher, mas você pode também, se você não tiver nenhum meio na hora, pode nos procurar como líderes de liberdade religiosa. A Missão Tocantinense tem o Wellington Melo, que é o líder da região Tocantins. Você pode procurá-lo e ele vai indicar, vai te orientar, vai te auxiliar ou indicar para alguém orientar e auxiliar. Eu me coloco também à disposição, inclusive já atendi outro dia uma senhora que estava com problema, não necessariamente, não diretamente ligado à religião, mas ela é religiosa, não queria separar do marido, mas ele estava ameaçando ela de morte. Ela me ligou. O que é crente? Não, ele não é crente. Ele é um ébrio aí. Aí eu falei para ela, olha, para sua segurança, sai de casa. Né, para sua segurança. Se ele está te ameaçando de morte, o primeiro fato é sair de casa. Vai me bater, então sai de lá. Sai de casa. Depois você pensa, né, liga para a delegacia, você pede ajuda ali policial, se for necessário, né, medidas protetivas estão aí para isso. Hoje até o próprio delegado pode aplicar, dependendo da urgência. E se não tiver, como a gente tem muitas pessoas assistindo, né, Chapada de Natividade, por exemplo, eu acho que lá não tem... Não deve ter delegacia, deve ser inatividade somente, que é bem pertinho, né? Uhum. Então, o que acontece? Digamos que o juiz não esteja lá na comarca, que tem uma juíza lá na comarca. Digamos que a juíza esteja de férias, o substituto não esteja lá. Ela pode ir diretamente ao delegado e ele pode aplicar as medidas protetivas de urgência que ela Hoje o delegado precisa. Pode, né? Pode. Dependendo da situação, se o juiz não estiver na comarca e dependendo da urgência, ele pode sim. Entendeu? Então, assim, você não vai ficar apanhando em nome da fé. Ah, ele está me batendo porque eu sou do candomblé e ele não quer que eu batuco aqui. É um direito dele não ser seu marido. Mas é um direito seu permanecer na sua religião. E é um direito seu também, né, de permanecer na casa e ele sair, se for o caso, ou vice-versa. Mas, assim, direitos e deveres, né? Você tem a liberdade religiosa, ele tem também. Agora, a liberdade de morar com essa pessoa, você tem que ponderar até que ponto vale a pena manter um casamento em nome da religião. Né? Você tem que, primeiro, cuidar do seu templo, que é o templo do Espírito Santo. Em todo sentido, na alimentação, na proteção física. Esse tema tudo não, mas, por exemplo, esses dias para trás, lá perto da minha casa, numa rotatória lá, para a saída de Lajeado, eu vi lá uma bacia com frango, com esses troços lá do negócio da macumba, né? Ah. E aí ali a região do cara é macumbeiro, né? Ele gosta daquela paradinha lá, né? Faz a acenda da vela lá e o frango, não sei o que, a farofa. Você não roubou a farofa não, né? Não, eu não gosto muito desse projeto não, sabe? Eu prefiro não entrar no negócio. Mas assim, o que acontece? Se vai um indivíduo lá, passar por aquele lugar e tá lá as oferendas lá do macumbeiro e ele mete o chute naquelas coisas lá, eu não aconselho você dar não, porque deve dar um azar infeliz pra tu. E um desrespeito muito grande. Exatamente. Mas
não seria um desrespeito o cara fazer em via pública Sim. aquela macumba dele lá? Sim. Essa questão da via pública aí já É porque tem via de mão Sim, dupla, né? exatamente. Ele Porque tem nem que fica com medo da paradinha de sucesso lá. Eu acredito que não tenha Eu nenhuma... chuto pra poder garantir, né? Mas eu acredito que não exista nenhuma proibição. E na esfera administrativa, eu penso que nunca se preocuparam com isso, talvez. É porque o cara pode processar o outro. Ah, você chutou como é que chama a parada? A oferenda. A oferenda. Tá, mas aí, porque assim, nós temos essa liberdade, por exemplo, de cultuar em praça pública, desde que não interrompa outras reuniões e nem atrapalhe o trânsito. Então eu penso que para oferenda vai nesse mesmo critério. Mas as oferendas são peças, sim, bacia, frango, mas aí pinga, cabe, bota pinga lá, aí whisky, cabe aquela pessoa que está fazendo a oferenda pensar na segurança, né, da via, do trânsito, e não deixar ali uma bacia, uma garrafa, né, que pode alguém passar e cortar o pneu, caco de vidro, cortar o pneu. Então, assim, a pessoa Se passa um bêbado, ele pega mesmo. Sim, tem negócio de bloqueio, tem o direito dele e o dever também. Qual que é seu dever como cidadão? Não sujar as vias públicas. Aí, qual que é a sua liberdade religiosa? É de cultuar em qualquer lugar, né, desde que não prejudique outra pessoa. Então, se ele quer fazer a oferenda, ele faça a oferenda, depois ele vai lá educadamente, civilizadamente, recolhe o material que ficou. E se tiver algum macumbeiro, eu tenho uma dúvida também para você que está me assistindo. O cara fez a oferenda dele lá, ele chega lá e deixou uma garrafa de pinga lá. Chega um bêbado, bebe a garrafa de pinga. Ele tá prejudicando a sua religião? Responda que eu tenho dúvida, porque os bebuns da cidade eu vou avisar eles. Né? Não pode intervir ali na oferenda. A oferenda foi para quem? Foi para alguma entidade. Mas ninguém vai beber aquela pinga lá nunca na vida. Digamos que não. Eu não sei e não quero saber. O que acontece depois? Não sei se a entidade vai lá comer ou beber, eu não sei. Mas vai que aquele bêbado pode ser ali... Ele vai alegar que estava inconsciente. Mas se a pessoa fez a oferenda, alguém passou, chutou ou pegou, levou, né, furtou ali... Pode ser configurado. Porque ele fez a oferenda ali, a pessoa está vendo que é uma oferenda e pegou, ele pode procurar os direitos dele. Agora, se ele vai ter segurança jurídica nisso daí, se o juiz vai conceder para ele ou não, eu não sei. Mas é o direito dele de cultuar, e alguém atrapalhou o culto dele. Agora, se ele precisaria pegar uma licença na prefeitura, porque, por exemplo, se a nossa igreja for fazer um programa aqui, qualquer igreja, for fazer um programa, ele vai ter que pedir uma licença. Vamos interditar essa avenida aqui, tem que pegar uma autorização, né? Na prefeitura. Então, talvez, pode caminhar por uma via muito mais séria. Que aí aquele macumbeiro vai ter que ir ali pedir também uma licença e vai ficar vigiando ali. Porque quem é que vai vigiar para ele? Né? E também é difícil para ele pedir indenização ou, sei lá, qualquer medida judicial, se ele também não sabe quem é que passou lá e pegou, né? No meu caso, lá em casa, minha esposa é católica. Sim, volta lá. E eu evangélico, né? Uhum. Então, assim... Nós íamos, ela ia para uma igreja e eu ia para outra. No domingo? No mesmo horário, na igreja, né? Então acabou que eu falei, uma vez eu estressei. Falou, você fica indo para uma igreja, para outra, não vai dar certo. Aí começamos a debater com aquele negócio, né? Então, mas eu só reclamei, eu não obriguei ela a ir para a igreja. Para sua igreja. Sabe, eu só argumentei. Só argumentou, fez o convite. Não, mas isso aí você tem seu direito. Nós temos a liberdade religiosa, mas nessa liberdade nós não vamos obrigar alguém a seguir a gente. Mas a gente tem o direito da sua crença ali, de propagar a sua crença. Eu me esqueci a palavra exata assim, para encaixar nisso aqui, mas você tem esse direito de convidar. Eu, como, por exemplo, quando eu conheci o meu esposo... Ele acompanhava a mãe dele numa igreja e eu era de outra. Ele próprio se ofereceu a ir para a minha. Porque ele falou o seguinte, e se a gente tiver filhos? Vou levar no domingo e você leva no sábado? Aí eu falei, é um fator a se pensar, né? Então ele quis vir para a minha igreja. Aí num determinado andar da caminhada, né? Se eu quero ir para um caminho e ele quer ir para outro, é direito nosso. Só que é direito meu e dele de permanecer ou não casado também. Porque se a sua esposa se sente mal em estar com o marido que vai para uma igreja e você para outra, como é que vocês resolveram isso? Quer falar sobre isso? Não teve problema nenhum. Não teve problema. Pra mim, tá ótimo. Hoje ela escuta as músicas gospel,
que também são tudo Ótimo. a Deus. Mas digamos que ela não quisesse aceitar ir para a sua igreja, não aceitasse o seu convite e falasse, não, eu quero continuar ir para a minha. Nada te proibiria de acompanhá-la. No final de semana acompanhá-la, como marido e mulher. Não, E no final de semana ela te acompanhar, vocês poderiam revezar até que um pudesse converter o outro. Porque é o seguinte, ó, uma vez, sabe como que é até uma história engraçada. Eu estava na casa de Maria, né, que eu frequentava, e eu estava naquele conflito religioso. Aí eu falei assim, aí eu estava até muito triste, já tinha 1 ano, 1 mês e 15 dias separado dela, que era namorada na época. E tinha um negócio de um lacinho lá, de dar um lacinho para poder pedir o pedido para Deus, para poder abençoar. E eu fiz os meus pedidos, minha saúde da minha mãe, voltar com a minha namorada, que era minha esposa, tal. E aí, só que eu tinha um conflito, eu não gostava do negócio de estátua, tinha umas estátuas, aqueles troços lá. E aí eu falei, meu Deus, se o senhor me perdoa que eu estou na sua casa, e eu não acredito nessa parte desse projeto aqui. Sim. E eu conversando com ele. E Deus me deu uma bênção na casa de Maria, na época, aonde eu revi a minha esposa hoje, que era minha namorada, e eu tinha feito o pedido para voltar com ela, que eu estava apaixonado demais por aquela mulher, né? E aí... Ela sabe que você rezou por isso? Sabe. Isso é bom. Sabe que nós voltou a namorar no outro dia. Sua fé é grande. E aí Deus colocou aquela mulher lá naquele lugar. Então assim, eu estava pedindo perdão por eu não acreditar naquele formato ali, religioso. Mas você tinha fé em Deus. Tinha fé em Deus. Isso é importante. E Deus me contemplou da mudança da minha vida naquela igreja, naquele dia, naquele local. Depois de muito tempo, aceitei a Jesus e fui para a igreja evangélica e tudo mais. Mas como que eu ia, sabe, era um conflito pessoal, né? Então, se nós temos os nossos conflitos pessoais, como é que eu vou julgar o conflito dela? Deixa eu te falar, tem a questão do julgo desigual. A Bíblia nos fala claramente sobre o julgo desigual. Isso que um ponto que eu também ia te falar, quando eu falei, nada te proíbe de acompanhar a sua esposa na religião dela, ela acompanhar na sua. Se vocês, como marido e mulher, se dão bem, se amam, um dia isso vai ser pacificado, né? A gente tem que ter essa fé. Mas a questão do julgo desigual, que a Bíblia muito nos ensina. Se você é católico, case com um católico. Se você é um cristão, case com um cristão. Não, eu gostei da mulher que é católica, eu vou casar com uma crente. Sim, mas aí é que eu tô te falando. Aí você vai pagar o preço por ela não querer ir para sua igreja. Aí é uma escolha sua de pagar o preço. Porque você prefere, mesmo sendo julgo desigual, manter o casamento? Perfeito, é o que eu te falei. Você pode acompanhá-la, ela pode te acompanhar, ou cada um andar sozinho. Ela vai para dela, eu vou para mim. Isso. Só que, como casal, isso não é bom. Como família... Aí é que vem a questão da liberdade. Você tem a liberdade de escolha, de manter um casamento com julgo desigual, ou você fala, não dá pra mim, não dá. Porque às vezes, por exemplo, digamos que fosse o contrário, você saísse pras baladas, pra beber, pra farriar... Acabou de fazer uma pergunta pra você aqui. É? Que eu ia entrar nesse assunto. Sim. Por exemplo, no meu caso. Eu falei, não, então você vai pra sua igreja, eu vou pra minha... Sejamos felizes, né? Sim, poderia. Não vai ser legal para a família como família, mas... Talvez ela pague um preço hoje, paga, não sei. Talvez. Fala, se você estiver sentindo mal, vai para sua igreja lá. Exato. Beleza. Qual foi a pergunta aí? Só que a Edu Virgens Pulgas falou assim, se você é religiosa e seu esposo não, você tem direito de acompanhar ele sempre pro boteco? Aí é que tá. É o seu caráter, é a sua fé. Eu, por exemplo, não acompanharia meu marido num boteco, porque não combina comigo. Aí pode começar uma briga. Mas eu quero que você vá porque as mulheres dos meus amigos vão. Se você se sentir à vontade de ir e não atrapalhar na sua fé, é a sua fé. Não tem problema. Eu não me sinto bem num boteco. Então, eu não vou. É o meu direito pessoal. Porque a minha escolha pessoal é que define a minha vida pessoal. Né? A minha religião não pode definir por mim. A minha religião me ensinou que um boteco não é lugar de ir. Tudo bem, ela me ensinou. Mas eu me sinto bem só para honrar meu marido? Tudo bem, eu vou. Eu acredito que pastor nenhum vai brigar com você por isso. E se brigar, é uma questão sua, pessoal, você e Deus. Agora, eu falo por mim.
Eu tenho a minha liberdade religiosa e tenho a minha liberdade pessoal. Eu não acompanharia. Mas eu já ouvi testemunhos de várias mulheres que acompanharam, inclusive em Campinápolis, não me lembro o nome da pessoa, também não vou falar, no Mato Grosso. Uma senhora que acompanhava o marido dela nas pescas, nos bares, e um dia ele virou cristão. Mas ela não acompanhava, ela não ia beber, ela não ia dançar. Ela acompanhava como esposa parceira, mas ela orava por ele, a fé dela, assim como ele. O contrário, que às vezes a pessoa desvia e vai para a balada porque o esposo está... Não, tem muito isso. Tem muita gente que sai da igreja porque o marido saiu, começa a beber, fumar e tudo, acha que aí, vou aproveitar tudo logo de uma vez, né? E aí, o que acontece? Depois, a pessoa sofre muito. Se ela tem aquela fé, por exemplo, você tem a sua fé. Você foi consolidado naquela fé. Essa fé pode mudar? Pode. Você pode ter outra fé? Pode. Você pode deixar de ter fé? Pode. Você pode frequentar alguma religião? Pode. Porque a fé e a religião não tem nada a ver. Né? Salvação e religião também tem nada a ver. Mas a nossa religião, por exemplo, eu sou cristã. Existem várias denominações cristãs, né? E digamos que meu marido permanecesse na igreja dele, nada me impediria de ir na igreja dele. É uma igreja também cristã, só que a minha fé e a minha religião já estavam consolidadas, eu não ia mudar. E do mesmo jeito ele. Aí caberia a mim pensar, eu caso ou não caso? Só que mesmo casados, você pode estar casado hoje, sua mulher simplesmente resolver ir para sua igreja, ou simplesmente ela resolver ir para balada, ir para outra igreja católica. Não vai não, amor, fica só comigo mesmo. Então aí que tá. Vai valer a pena você manter esse casamento? Sim, vai valer a pena. Ela te respeita? Você a respeita? Ok. Então, se a pessoa te respeita como marido e mulher, você permanece na sua religião, ele permanece na dele, ok. Agora, se a questão de convite, de ir ou não para o bar com ele, é questão sua e Deus, e seu Deus. É questão, convicção pessoal. Eu penso que a religião em si não pode intervir no seu relacionamento. Se é para proteger e agradar seu marido, e você se sente bem, não te deixa... Desde que você não se desagrade. Isso, desde que você esteja bem. Porque, olha só, nesse mundo de feminismo que nós estamos vivendo, né? Vai ser machismo uma fala dessa. Não que você vá só agradar seu marido e desagradar você. Mas num relacionamento, tem hora que você tem que abrir mão. Tem hora que o outro tem que abrir mão. Desde que haja respeito e amor, vale a pena abrir mão. Tudo bem, hoje eu vou no bar com você, mas tal dia você vai comigo à igreja? Pode fazer uma troca, né? Desde que seja respeitoso, que não seja, né, de forma obrigatória. E você falou comigo assim, gente, ela vai ser apresentadora nossa, ela aceitou o convite. Aceitei o convite com muito orgulho. Você falou assim, Gleitz, quantos minutos? Uns 10 minutos? Sabe quantos minutos tem que nós estamos conversando? Quantos minutos já? Não, olha, chuta. Meia hora? 47. 47. Nossa, passa rápido. Um minuto pro outro programa começar lá em Paraíso. Então vamos dar tchau pro povo? Vamos dar tchau pro povo, mas a gente tem que fazer um sorteio. Então vai lá. Então, gente, eu vou fazer um sorteio para vocês. Vamos falar, vamos ter muito assunto ainda de liberdade religiosa. Manda as perguntas, a gente pode criar um programa só sobre isso, tá bom? Calma, desliga não tá na hora não, peraí. Eu vou só ler a última mensagem aqui, ó. Cheguei, falou Maurício Melo, né? Geisiane Borges. Eu congregava na Deus e Amor e meu esposo na Assembleia de Deus. Então, ele nunca me obrigou a mudar, só que eu entendo que o casal tem que estar juntos. Sim. Em todos os sentidos. Hoje eu congrego na Assembleia de Deus e eu não concordo com que seja julgo desigual por eu estar numa igreja e ele em outra. Julgo desigual é quando um evangélico e um é evangélico e o outro não. Então, eu sou evangélico, minha esposa não é. Eu também não concordo que seja um julgo desigual, porque nós vivemos uma vida maravilhosa. Maravilhosa, eu sou apaixonado da minha esposa e não troco por ela por uma evangélica. Ponto e acabou. Mas Ricardo Diniz. Você pode falar, dá tempo ainda de falar com ela? Dá. Não, mas essa questão do julgo desigual, que é julgo? Alguém conhece aquele negócio, canga de boi? Cangaia, isso. Duas carcaçonas para carregar peso de um lado do outro. Imagina o carro de boi. Não, a canga é outra. A canga é aquela que vai no pescoço do boi. Aquele lá cangaia então. É aquela que vai no animal, no burro. No animal, isso, a cangaia então. Você vai para a região norte de Palmas e seu marido vai para a região sul.
Nesse aspecto, são duas pessoas em caminhos diferentes. Teria como carregar o mesmo carro de boi? Não teria. Não. Então, nesse aspecto... Rasgaria bem no meio. Rasgaria. Então, nesse aspecto é julgo desigual. Agora, como marido e mulher, vocês são iguais. Vocês se respeitam, se amam. Ok. Tá perfeito. A questão da liberdade religiosa prevalece. Tranquilo. Cada um na sua. Agora, muitas pessoas preferem ter aquele, né, casal junto ali, a mãe, o pai, os filhos, tudo na mesma igreja, ou no mesmo bar, ou na mesma boate, ou no mesmo centro espírita. Isso é julgo igual. Então, para que não haja divergência, se vivem bem, se vivem em harmonia, ok, amém por isso, né? Mas se vivem em desarmonia, em desacordo, é julgo desigual. A Geisiane falou assim, Gleide, se ela for para balada, kkkk, ela não estará sendo sábia, riso, pois a mulher edifica a casa, né? Oh, que pena, não vou poder assistir até o final, minha net acabou. Boa tarde a todos. Edu Virgens, tu pelo menos tenta concorrer ao sorteio, já tá aí, ó, pá. Valendo, liga, 92477971 é o meu telefone, liga para mim agora, você vai estar concorrendo. Pega a sua caneta, escreva 2 números para mim, de 1 a 15, vai. 2 números, mas não mostra não. De 1 a 15, É. Ai, não pode mostrar não? O povo não pode ver não. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver. Pronto, esses 2 aqui. Beleza, esse, né? Valendo. Vou tampar, né? Alô, deixa eu ver só para me lembrar, traz aqui para mim. Pode pegar. Alô, quem fala? Tu quer me matar disso? Tá parecendo o Edivan, cabeção. Fala 2 números aí de 1 a 15, vai. Eu quero... Anota o nome do ganhador, viu, Marcelo? Eu quero 7 Errou. e o 3. Passou perto. Tchau, obrigado. Liga de novo. Bora, gente. Bora. Liga 92477971. 92477971 é o telefone para você ligar aqui agora e concorrer a um rodízio cada um. Alô, quem fala? Regilda. Quem? Regilda. Edilza. Regilda. Regilza. Mora onde? Isso. Lorena 3. Lorena 3, valendo. Duas chances que eu falei, foi? 2 chances de 1 a 15, vai. 12. Quanto? 12. Isso. Errou. Liga de novo. Não, fala outro número. 6. 6. Isso. Errou. Liga de novo. Tu tá dando azar pro povo, rapaz. Alô, quem fala? Oi. Vamos ver se tu vai dar sorte ou vai dar azar. Vamos ver que você vai se passar de 5 é azar, viu? Enigma agora, vai. Liga, gente. Liga 92477971. Liga. Valendo. Não, nós somos da casa. Alô, quem fala? Maurício Melo de novo. Maurício Melo, 2 números de 1 a 15, vai. 2 e 4. Acertou no 2, Maurício Melo. Bota aí, meu amigo. Fala, ganhei na live lá, vai. Fala, ganhei na live lá. 2, parabéns, meu irmão. Rodízio pra você, viu? Meu brother. Top da galáxia. Alô, quem fala? O 2 já saiu, Geisiane. Fala outro número aí. 2 números de 1 a 15, vai. Hã? 10. Errou. Liga de... Fala outro. Quanto? Não entendi. Fala de novo. Alô? Fala de novo o número. Número 2 e número 20. Número 1? Isso. Rapaz, não tô entendendo. Não, melhora essa ligação aí. Fala de novo. Número 1 Errou. e número 20. 5. 15. É 15 ou é 5? Não, é de 1 a 15. Fala outro número, vai. Número 15. Aê, acertou! Qual que é o seu nome? Geisiane Borges ganhou aqui um rodízio top da galáxia da Portal do Sul. Churrasco pra nós. É nóis, filha. Tchau, obrigado. Fala, ganhei lá na live lá pra eu te achar. Tchau. Ó, acabou. 2 ganhadores. Viu como é que funciona? Muito rápido, que bom. Valeu. Super Gêmeos ativar. É da minha época. É, né? Eu sou mais velha que você, capaz. Não.
Ó, gente, obrigado pela sua visita na Obrigada. Tocantins TV. Obrigado Que você Deus pelo abençoe convite. você, sua família, né? Lá não tem julgo desigual, não tem? Às vezes. É, mais ou menos. É uma casa também de vez em quando tem. Mas, gente, ó, um abraço pra vocês. Obrigada. Um ótimo sábado. Feliz sábado para todos. Não é domingo. Que eu Feliz tava sábado. confundindo. Fique com Deus. E ela vai estar com um quadro, com um programa chamado Fazendo Direito. Vai trazer celebridades aí do mundo do direito, né? Da advocacia. E você é nosso convidado para poder dar sugestões de que tipo de assunto. Isso, tipo de assunto, convidado especial que você queira, história de alguém que você admira, que atua no direito, professor, delegado, juiz, procurador, promotor, desembargador. advogados. É nóis. Muito obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, Valeu. obrigado. Portal